Ezequiel 48, versículo 11. Diz assim: será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Só tem. Eu quero falar hoje sobre permanência. Como eu disse, eventos como esse têm o poder de gerar memórias que vão nos acompanhar a vida inteira. A partir de eventos como esse, da intensidade de um evento assim, nós criamos bagagens que vão nos ajudar a suportar situações que a gente nem imagina que ainda vai enfrentar. Esse sítio, ele tem mais de 30 anos. Então, eu desfrutei desse sítio quando eu tinha menos da tua idade. E até hoje eu trago memórias, eu trago bagagens que foram criadas aqui nesse lugar, para enfrentar situações, para enfrentar desafios, para desenvolver um poder assertivo maior. Então, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa tarde é que o que Deus vai plantar no teu coração vai permanecer. O que Deus vai plantar no seu coração não vai se perder. Amém? Bem, para a gente começar essa história dos filhos de Zadok, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, o tema seria esse, filhos de Zadok. Mas para a gente chegar neles, para a gente chegar ao que eles receberam, o que eles guardaram, o que eles carregavam, né? A gente tem que voltar um pouquinho na história. E aí a gente volta lá nos dias de Eli. Pastor Samuel, quem é Eli? Ele era o sacerdote que recebeu Samuel no templo. Só para refrescar a tua memória, né? Existia um homem chamado Eucana. Esse homem era casado com duas mulheres, Ana e Penina. Penina podia ter filhos, Ana não podia. E como era costume, as tribos de Israel, elas se reuniam pelo menos uma vez por ano em Siló, onde ficava o tabernáculo, para adorar o Senhor e para entregar sacrifícios a Deus. Toda vez que Eucana ia com Ana e Penina para o templo, para o tabernáculo, para o lugar de adoração, a Bíblia diz que Ana orava e chorava e fazia sempre o mesmo pedido: Senhor, me dá um filho. E ela não só pedia um filho, mas ela dizia: se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor, eu vou entregá-lo ele para o templo. E um dia, ela, chorando muito, orando, clamando ao Senhor, recebe uma palavra do sacerdote. A Bíblia diz que Eli vê ela chorando e acha até que ela estava louca, bêbada, questiona ela, e ela diz: não, eu só estou me derramando no altar do Senhor, eu quero muito uma bênção. E ele, entendendo a sinceridade do coração dela, diz para ela que aconteça segundo o seu pedido. Na mesma hora, o semblante dela muda, e ela então se deita com seu marido, e a Bíblia diz que ela fica grávida. Ela fica grávida de Samuel. Samuel nasce, ela espera ele desmamar, e quando ele está um pouquinho mais maduro, talvez já dando alguns passos, ela então entrega ao templo. Ela entrega para que Eli cuidasse dela. Eli era o sacerdote. Nessa época, né, ele cuidava do serviço religioso de Israel, assessorado por dois filhos, Ofni e Finéias. Os dois ajudavam a Eli na realização do ofício sacerdotal. Mas o texto bíblico deixa claro que eles não faziam o que era correto aos olhos de Deus. Pelo contrário, eles profanavam o templo. Depois você pode ler com mais calma em casa, mas estou vendo que alguns estão anotando. Você pode
anotar aí o capítulo 2 de 1 Samuel como um momento em que o Senhor confronta a Eli e libera sobre ele e sobre seus filhos uma sentença de morte. Eu vou ler aqui só para até ajudar no resumo e no entendimento. Versículo 27 diz o seguinte: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, e estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Então entenda, Eli foi escolhido por Deus para ser sacerdote. A casa de Eli foi escolhida por Deus para o sacerdócio. Eli era descendente de Levi, então ele foi separado por Deus. Ele não foi uma pessoa que caiu de paraquedas naquele ofício, nem alguém que arrombou uma porta que estava fechada para ele. Ele foi escolhido por Deus. O texto continua: para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo para Israel. Então, primeira informação que a gente tem aqui, debaixo de uma palavra profética, de que Eli e sua casa tinham sido separados por Deus para o ofício sacerdotal. A segunda revelação é que, apesar de eles terem sido separados para o ofício sacerdotal, eles não faziam aquilo que era correto diante do Senhor. A Bíblia diz que Ófni e Finéias, eles roubavam aquilo que era entregue como sacrifício no tabernáculo. E Eli via tudo isso e não fazia nada. Ele era conivente, né? Deus diz aqui: por que você permite isso acontecer? Você está vendo seus filhos pisando numa oferta que é entregue a mim e você não está fazendo nada. Vamos seguir aqui no texto. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Irmãos, essa passagem, esse versículo, é um dos versículos mais pesados que eu já li na Bíblia. Porque Deus, ele diz que havia decidido que a casa de Eli, que a casa sacerdotal, que a descendência de Eli andaria diante da sua presença perpetuamente. Só que por conta dos erros, Deus diz assim: longe de mim que tal coisa aconteça. Ele diz: porque quem me honra, eu vou honrar. Agora, quem me desrespeita, o termo aqui usado é quem me despreza, serão desprezados, desmerecidos. Às vezes a gente se apega ao fato de ser membro da igreja. Às vezes a gente se apega ao fato de ser filho de crente. Às vezes a gente se apega ao fato de estar no romper, participando de um evento. Só que nada disso garante a permanência da bênção de Deus sobre a tua vida. A permanência de Deus sobre a tua vida, ela pode até passar pelo romper, mas isso aqui é a ponta do iceberg. A permanência de Deus sobre a tua vida, ou a liberação da bênção de Deus sobre a tua vida, pode passar até pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua liderança, pela igreja que você congrega, mas isso é só a ponta do iceberg. O desafio que Deus tem para nós nesses dias, o confronto é: quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando o pastor Rafael não está vendo? Quem é você longe da igreja? Será que nesse lugar você é alguém que honra a Deus? Porque a promessa é: quem me honra será honrado, quem me despreza será desmerecido.
é ausência de milagre, é ausência de bênção, é ausência da graça. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Vamos seguir aqui no texto. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para ti consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Irmãos, eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas Deus dizendo assim: eu vou acabar com a juventude, eu vou acabar com a idade adulta, não vai ter velho mais, vai todo mundo morrer cedo. Eu vou cortar esse braço, eu vou cortar esse sacerdócio, porque tem gente que acha que pode brincar com Deus e está tudo tranquilo. Não, ninguém brinca com Deus, ninguém brinca. A gente precisa vir para cá com um entendimento de que o investimento que a Igreja Batista Nova Jerusalém faz, o investimento que a juventude faz, não é para provocar, para gerar para você entretenimento. Não. Não é. O que a gente faz para que esse evento aconteça, a gente faz para te tornar mais crente. Quantos querem sair daqui mais crentes? Digo amém. Mais crentes, mais tementes a Deus, mais envolvidos com a palavra do Senhor, mais comprometidos com o reino. Deus continua. Ele diz assim: ser-te-á por sinal que sobreviverá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então, repita comigo, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Porque presta atenção, a obra de Deus nunca vai parar, nunca. Então, se você não permanecer, alguém vai assumir o lugar que você deixou. Mas eu quero ter a alegria de estar pregando, não para quem está correndo o risco de ver seu lugar ocupado por um outro, mas quero ter a alegria de estar pregando para alguém que está buscando tanto, que de repente vai perceber uma lacuna, um lugar aberto, vazio, para preencher com o ministério que Deus aqui nesses dias vai liberar sobre ele. Porque tem igreja aí fora brincando, tem jovens crentes aí fora brincando, e eu quero ter a alegria de ver a juventude da nossa igreja se levantando para preencher um espaço vazio. Espaço vazio porque alguém que deveria pregar não está pregando, mas a gente vai pregar. Alguém que deveria adorar não está adorando, mas a gente vai adorar. Alguém que deveria interceder não está intercedendo, mas a gente vai interceder. Quantos querem hoje se levantar para fazer aquilo que deixaram de fazer e assumir o compromisso? Senhor, está na minha mão agora, eu não abro mão, e isso vai permanecer até Jesus voltar. Eu não sei você, eu não quero morrer não. Poderia falar até morrer, mas eu quero ver Jesus voltando. Então até Jesus voltar, aquilo que Ele colocou na minha mão para fazer, eu vou fazer. Você pode falar isso para o seu irmão? Diga, até Jesus voltar, que Deus colocou na minha mão para fazer, eu vou fazer. Aleluia. Recapitulando, foi o Senhor que escolheu e levantou a casa de Eli. Mas o Senhor não se agradou de Eli e de sua casa. Então decidiu julgar a Eli e a sua descendência, removendo-os do ministério, e prometeu levantar
um sacerdote fiel e edificar-lhe uma casa estável. Esse é o resumo da palavra profética liberada aqui no capítulo 2 de 1 Samuel. E aí a gente passa 2 páginas, chega no capítulo 4 e a Bíblia diz que os filisteus vêm contra o povo de Israel. Na primeira peleja, o povo de Israel é derrotado, volta para o campo de batalha, e alguém tem a ideia, a brilhante ideia, de pegar a arca, que estava lá no tabernáculo, e levar para uma segunda tentativa, em uma nova batalha. E a Bíblia diz que eles são derrotados de novo. Mais homens morrem, e a arca ainda é roubada. A arca é levada. Ófine e Finéias, como foi prometido por Deus, morrem no mesmo dia. Eli, quando fica sabendo da morte de seus filhos, cai da cadeira, quebra o pescoço, morre também. Deus arrancando o sacerdócio da casa de Eli. Só que presta atenção, queridos. A gente precisa entender o contexto bíblico, porque aqui a casa sacerdotal estável ainda não é levantada. Nós temos a primeira pancada na casa de Eli. A primeira pancada na casa de Eli acontece quando Eli morre e Ófine e Finéias morrem. Só que a descendência ainda não é totalmente eliminada. A gente vai lá na frente e a gente vai para os dias de Saul. Só para você entender e seguir uma linha do tempo. Ófine, Finéias, Eli morre. E aí a arca vai para a terra dos filisteus, e diz a palavra do Senhor que Samuel, ele assume basicamente o governo sobre Israel. O povo começa a clamar e pedir a um rei, eles olham à sua volta e eles percebem que todos tinham um rei, menos Israel, e aí então, obedecendo a voz do povo, Samuel unge Saul, rei de Israel. Até aqui tudo bem? Todo mundo lembra disso? Amém? Ok. Só que Saul, ele não faz aquilo que agrada ao Senhor. E logo no iniciozinho do seu reinado, Deus rejeita Saul, mas ainda não tira do trono. 1 Samuel capítulo 15, a gente vê isso. 1 Samuel capítulo 16, a palavra de Deus diz que Samuel vai à casa de Jessé, debaixo de uma ordem de Deus para ungir um novo rei de Israel, que não assumiria o trono de imediato. Quem é esse rei? Davi. Samuel unge Davi, rei de Israel. Nada muda. Ele continua cuidando das ovelhas de seu pai, mas uma unção é liberada sobre ele. Aí a gente vê que Davi tem acesso a Saul através da harpa, porque a Bíblia fala que o espírito do diabo assolava Saul, e para que ele pudesse encontrar um lugar de paz, Davi era chamado para adorar ao Senhor, tocando a sua harpa, e a adoração de Davi mexia com o Senhor, a ponto dele repreender e expulsar os espíritos que agiam sobre Saul. Davi tem acesso a Saul também por conta da batalha mais famosa que ele trava diante de Golias. Ele derrota o gigante Golias. E isso faz com que não só Saul, mas com que todo Israel conheça a Davi. A Bíblia diz então que Davi ele é honrado pelo povo, e as mulheres passam a cantar que Saul matou os seus 1000, enquanto Davi matou os seus 10.000. Me ajude a ministrar, vem comigo. O que você acha que isso provocou em Saul? Inveja. E aí, com inveja no coração, ele faz de tudo para tirar a vida de Davi.
Alguém se lembra de algum episódio dessa tentativa ou dessas tentativas, hein? Lembra? Não lembra? Alguma tentativa? Se você tivesse que descrever uma tentativa de assassinato de Saul a Davi, né? Jogou uma lança. Né? E aí o que Davi faz? Davi parte para cima de Saul? Não. Davi foge. Ele foge. E aí, nessas fugas, ele vive algumas experiências extraordinárias. E uma das mais extraordinárias de toda fuga de Davi se dá em Nob, uma cidade chamada Nob. Se eu não me engano, nós estamos em 1 Samuel, capítulo 22, 23. Davi, ele vai até Nob, e lá ele se encontra com um sacerdote, que era bisneto de Eli. Ele vai lá, e lá ele é alimentado, e ainda recebe a espada de Golias. Porque quando Davi mata Golias, ele pega a espada, e essa espada se torna um troféu para o povo de Israel. Essa espada estava exatamente em Nob, debaixo da autoridade do sacerdote. Davi diz, eu estou numa missão especial para Saul. Ele não diz que está fugindo de Saul, ele meio que engana o sacerdote, e ele diz, e eu saí tão correndo que eu vim desarmado e não trouxe alimento. Então ele lá recebe alimento, e lá também ele recebe a espada. Ele sai de lá, só que alguém vê Davi chegando lá. Alguém que sabia que Davi estava fugindo de Saul, e vê que o sacerdote tinha alimentado ele, e vê também que o sacerdote tinha dado a espada de Golias para ele. Esse camarada vai até Saul e conta tudo para Saul, e diz, olha, Davi passou por Nob, e lá ele foi alimentado, e ainda recebeu do sacerdote uma arma. A Bíblia então diz que Saul dá uma ordem, e uma chacina acontece em Nob. Ele manda então o seu exército até aquele lugar, e o seu exército mata todo mundo, menos um. Mata os sacerdotes, mata os levitas, mata todos aqueles que trabalhavam em Nob, menos um camarada chamado Abiatar. Esse camarada foge. Ele sobrevive ao ataque ali em Nob. E automaticamente, esse camarada, ele se alia a Davi. Porque, note, Davi está fugindo de Saul, passa no tabernáculo, lá ele é alimentado, lá ele recebe uma espada, foge, Saul vem, mata todo mundo, porque ajudaram a Davi, e aí Abiatar, um menino, consegue fugir. E a quem ele vai pedir ajuda? Lógico que ele não vai pedir ajuda a Saul. Ele fugiu da morte, encomendada por Saul. Ele vai pedir ajuda para quem? Para Davi. Eu imagino o diálogo. Davi, meu pai te ajudou, então agora é a vez de você me ajudar. E aí eu vou correr com a mensagem aqui para a gente chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue. A Bíblia fala então que as coisas vão desenrolando na vida de Davi, né? Nós temos vários detalhes, nós temos os guerreiros de Davi que se juntam a Davi, né? Domingo, agora pela manhã, eu vou estar pregando sobre isso, né? Sobre o quanto de gente foi se aproximando de Davi, o quanto Davi foi agregando pessoas, armas, estrutura, até que ele de fato assuma o reinado. Porque segundo Samuel capítulo 2, Davi é ungido rei de Judá, e Judá era só uma parte de Israel, e em 2 Samuel capítulo 5, ele é ungido rei sobre todo Israel, e durante todo esse processo, muita gente passa a acreditar em Davi, muita gente olha para Davi e diz assim, você está sendo injustiçado, você está fugindo de Saul, mas na verdade a culpa não é sua, a culpa é de Saul. E aí, dentre essas pessoas que vão somando com Davi, está Abiatar. Davi então assume o reinado.
E aí a palavra de Deus nos mostra que uma das primeiras ideias de Davi, uma das primeiras missões, né, estabelecidas por Davi, objetivos estabelecidos por Davi, é trazer a arca de volta para Jerusalém. Lembra? A arca tinha sido roubada pelos filisteus lá atrás, dos dias do sacerdote Eli. Ela fica aproximadamente 20 anos com os filisteus, e aí ela volta para Israel e vai para a casa do sacerdote. Aí Davi busca a arca e leva a arca para Jerusalém. E aí, dentro desse contexto, nós temos a arca na tenda de Davi, em Jerusalém, e paralelo a isso, em Gibeão, nós temos o tabernáculo. E aí a Bíblia nos mostra dois sacerdotes. Nos mostra Abiatar e nos mostra Zadok. Os dois cuidavam do serviço religioso. Os dois cuidavam do serviço religioso. Mas alguma coisa precisa acontecer, porque uma promessa foi liberada lá atrás. O tempo vai passando. Por exemplo, quando Absalão, que é filho de Davi, decide se rebelar contra Davi para tomar o reino, nós vemos tanto Zadok como Abiatar junto com Davi, defendendo Davi, não aceitando aquele golpe de Estado dado por Absalão. E em várias outras questões que a gente não tem tempo, eu quero resumir o máximo, mas em várias outras questões nós vemos, sabe, Abiatar junto com Davi. Mas não tem uma promessa de que Deus eliminaria a casa de Eli? Sabe, queridos, às vezes tem pessoas que acham que porque Deus não fez até agora, Ele não vai fazer mais. Tem gente que vai brincando com Deus, sabe? Brincando. A pessoa peca uma vez, Deus não fez. Peca a segunda, Deus não fez. Peca a terceira, Deus não fez. Não vai fazer mais. A pessoa um dia peca, outro dia acerta. Um dia peca, outro dia acerta. Ela se garante nos acertos e diz: Deus está vendo meus acertos, não vai fazer. Talvez Abiatar cresceu já sabendo de uma profecia. O negócio vai ficar estreito para mim. Ficou estreito para o meu tataravô, lá para Eli, ficou estreito para o meu pai, vai ficar para mim também. Mas talvez por conta disso ele tentou fazer tudo que era certinho. Deus foi mantendo a graça sobre ele. Até que chega um momento em que Davi precisa passar o reinado. E aí quem assume o reinado no lugar de Davi? Vamos, gente. Salomão. Nesse momento, a Bíblia fala que um irmão de Salomão, Adonias, resolve competir com Salomão para tomar o trono. E só não toma porque Natã, que sempre foi um profeta do palácio, junto com Batseba, que era a esposa de Davi, vão até Davi, no leito dele de enfermidade, para dizer: o seu filho está tentando passar a perna em Salomão. E Davi reafirma o apoio e reafirma a bênção do reinado sobre Salomão. Só que nessa história, a Bíblia diz que Zadok escolhe o lado de Salomão e Abiatar escolhe o lado de Adonias. Sabe, ele talvez tenha lutado para manter. Só que uma vacilada, o fato é que Salomão assume o trono e a situação de Abiatar, ela fica insustentável. E aí Salomão, talvez, até por consideração a todo o apoio e fidelidade que Abiatar deu a Davi, ao exila ele, afasta ele, coloca ele num lugar para ele esperar a morte. Aí definitivamente a casa de Eli cai. Os descendentes de Eli caem. E aí Zadok então assume o sacerdócio geral sobre Israel. E você imagina, ele assume o sacerdócio na inauguração do primeiro templo de Israel. Nós estamos falando do templo de Salomão.
Nós estamos falando de uma obra extraordinária, que começou a ser arquitetada por Davi. Foi Davi que comprou o terreno para o templo. Davi é que começou a juntar os recursos para a construção do templo. Mas quem finaliza é Salomão. E quem é o sacerdote? Zadok. A bênção, ela é tão grande sobre Zadok que, anos depois, Nabucodonosor conquista Jerusalém e destrói o templo. Leva o povo do Reino do Sul, o povo de Judá, cativo para a Babilônia. Eles ficam cativos 70 anos na Babilônia, até que eles voltam, porque Deus levanta um rei chamado Ciro, para libertar o povo de Israel lá do cativeiro babilônico e trazer eles de volta. E aí você conhece a história, eles chegam e vem tudo destruído, mas Deus levanta profetas como Ageu para falar sobre a necessidade da reconstrução do templo, e eles lutam para reconstruir, lutam contra os samaritanos, lutam contra os opressores, até que eles conseguem de fato construir. É o templo chamado de Zorobabel, que é ele que estava à frente, arquitetando, e aí a Bíblia deixa claro, está lá a casa de Zadok servindo, permanecendo. Se você for estudar um pouquinho e entrar um pouquinho na história paralela à palavra de Deus, nos dias do templo reconstruído por Herodes, e a gente já está falando nos dias de Jesus, nós temos descendentes de Zadok trabalhando, descendentes de Zadok envolvidos. E o texto que a gente leu aqui de Ezequiel, capítulo 48, verso 11, diz: será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. O que eu quero que você entenda é que hoje, por incrível que pareça, está sendo muito mais difícil manter quem está dentro do que trazer quem está fora para dentro. Está muito mais difícil ministrar para que você não se desvie do que pregar para alguém que ainda não é crente. Até porque, na minha infância, quando a gente dizia que a gente era crente, a gente era zoado pelas pessoas. Agora não. Agora você tem um monte de jogador de futebol que é crente, você tem ator, atriz, se diz crente. Então agora, quando a gente vê alguém decidida a entrar para a igreja e tal, não causa tanto espanto como causava anteriormente. Quando a gente prega para alguém na escola, na faculdade, vê essa pessoa aberta para aceitar, não causa tanto espanto como causava anteriormente. Pastor, está mais fácil então aceitar Jesus? Não, não é isso não, mas está mais fácil ser religioso. Está muito mais fácil ser simpatizante à nossa crença. Está muito mais fácil ser simpatizante ao Evangelho. E qual é o desafio agora? O desafio é esse simpatizante entrar e permanecer. O desafio é você, que talvez é filho de crente e cresceu no lar evangélico, permanecer crente. Porque, infelizmente, o que a gente não ouvia há 10, 15, 20, 30 anos atrás, a gente ouve nos dias atuais. Cantores famosos traindo mulher. Pastores saindo da igreja, parando num bar para beber. A pessoa até é simpatizante, ela até entra na igreja, ela até serve, mas permanecer santo, permanecer santificado, permanecer comprometido, aí é que está o desafio. E às vezes, sabe, queridos, a gente olha e parece que vem um sentimento de que é impossível, não dá para lutar contra essa realidade. Querer uma igreja consagrada, uma igreja santa, onde nenhum jovem é dado à pornografia, aonde nenhum marido olha para a mulher dos outros, não, isso é uma utopia, isso é inalcançável. Nos dias atuais, não tem como.
Esses dias eu estava dando aula de síntese do Novo Testamento, e na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: é inadmissível vocês terem um problema entre vocês e não conseguirem resolver, tendo que recorrer a juiz, tendo que recorrer a pessoas que não fazem parte da congregação. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim: é inadmissível o Anderson me contratar para trabalhar com ele e de repente eu faltar por algum motivo e ele descontar do meu salário e eu achar que estou sendo injustiçado e ele achar que está no direito dele e a gente não conseguir sentar para resolver, tendo que chamar um juiz para resolver. É inadmissível. Paulo diz isso. E aí eu estava falando em sala de aula que isso para mim é uma utopia hoje. Porque se a gente sentar com dois irmãos da mesma igreja que tiveram algum problema e que não conseguem resolver, facilmente eles vão nos convencer de que o caminho é entrar na justiça. O caminho é recorrer a uma esfera que não é religiosa e nem espiritual. Se, por exemplo, você tirar um carro para uma pessoa no seu nome e essa pessoa não pagar, é uma utopia pensar que a gente vai sentar e simplesmente resolver. Não, a gente tem que quebrar o pau, a gente tem que chamar a polícia. Estou falando alguma besteira? Mas Paulo lá atrás falava sobre isso. E por que hoje chegou nesse nível? Ó, uma avalanche. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a ponto da gente nem considerar essa hipótese. Deu problema, mexe logo no pau. Vamos para a justiça. Chama lá fora, vamos cair na mão. Ninguém mais senta para resolver. Isso é inadmissível. A gente lê esse texto, parece que é um conto de fadas. Né? Parece que é uma princesa beijando um sapo e ele vai virar um príncipe. É isso que parece. Não. Isso aí não existe. E infelizmente, queridos, do jeito que está indo, daqui a pouco, falar sobre consagração, falar sobre santidade, vai virar um conto de fada. A gente vai falar sobre os nossos avós, os nossos bisavós. Eu atendi com a Denise um casal. E o marido confessou diante de nós um problema com pornografia. Problema com masturbação. Casado. Estava ele e a esposa. E aí ele disse assim: pastor, eu acho que isso entrou na minha vida porque eu gosto muito de ficar ouvindo stand-up. Olha que louco. Eu fico assistindo esses podcasts de comédia, gosto muito de assistir stand-up comedy, e eles falam sobre isso com a maior naturalidade. Eles falam sobre isso como uma coisa normal a qualquer homem. Eles brincam, eles riem falando sobre isso. E eu acho que isso começou a ficar comum aqui na minha mente. Só que agora eu não consigo me livrar disso. Meu casamento está aqui, ó, em risco. Você está entendendo como o diabo é astuto? E a pergunta é: você quer ser casa de Eli ou casa de Zadok? Porque a casa de Eli, ela pode até contar com a longanimidade de Deus. A casa de Eli, ela pode até permanecer durante um tempo. Só que apesar de tudo, amor, Deus é justiça. E Ele não compactua com o pecado. A luz não se dá com as trevas. E uma hora Ele corta esse braço. Agora a casa de Zadok, ela permanece. Eu sei que a primeira ministração, primeiro dia, de repente não era essa a tua expectativa. De repente a tua expectativa seria receber uma bala que jogasse lá para cima. Mas eu quero que você entenda que o diabo não está brincando. O diabo não está brincando. E ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma brecha. E quando ele acha essa brecha, ele entra. Ele entra e
e ele arrebenta. Essa semana eu atendi um outro rapaz no gabinete, casamento destruído, 2 filhos. Ele entrou no meu gabinete, mal vestido, sujo, fedorento, sentou na minha frente. Conheço ele já há um tempo, ó. Pastor sempre andou assim, não. Sabe o que Deus falou comigo? Eu falei para ele: o diabo quer te transformar num mendigo. Ele arregalou o olho, não está trabalhando. A motivação dele de entrar no meu gabinete não foi para orar e receber libertação, não. Foi para me pedir uma cesta básica. Falei para ele: o diabo quer te transformar num mendigo. Eu disse para ele assim: você acha que esses mendigos espalhados pela rua não têm família? Investe o tempo parando um dia para perguntar: a maioria tem esposa, tem filhos. Como é que chegou nesse nível? Irmãos, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Vai destruindo sonho, vai destruindo perspectiva, vai roubando alegria, vai roubando prazer, vai te humilhando, vai te fazendo se sentir cada vez mais sozinho, ele vai te isolando, vai te levando a um lugar de mediocridade. É por isso que eu disse para você, crie memórias, use dessa experiência, desse tempo aqui no sítio, para encher bagagens para a tua vida toda. Converse com pessoas, crie novas amizades, abra sua visão, queira Deus, queira a presença do Senhor, mergulhe nos rios do Senhor, porque senão o diabo vai cortar essa casa. Ah, pastor, mas a casa de Eli foi o diabo que cortou? Não, foi Deus que cortou. Mas por que ele cortou? Porque ele não compactua com aquilo que o diabo impõe sobre aquela casa. Então, a gente pode parafrasear dizendo que o diabo cortou, porque na verdade, infelizmente, aquela casa fez o que o diabo queria. E quando o crente faz o que o diabo quer, Deus precisa tirar a mão. Um Deus que abençoa, um Deus que tem prazer em abençoar, tem que tirar a mão. Sabe, eu estava orando, eu clamei a Deus, eu pedi a Deus: Senhor, que a nossa juventude se torne casa de Zadok, que sejamos filhos de Zadok, pessoas que permanecem queimando incenso, pessoas que permanecem tendo acesso ao altar. É muito bom, sabe? A gente estava ali em cima e a gente desceu para participar do culto, e mãe a mãe, a Denise identificou a voz do João Vitor. E ela veio: meu filho, meu filho, meu filho. E eu não sei até quando, mas por enquanto, tantas quantas vezes o João Vitor tocar ou cantar, Denise vai filmar. Tantas quantas vezes o Jonatas cantar, tocar, Denise vai filmar. O pastor Anderson me parou ali no canto, olhou e falou assim: ali está crescendo, né? Porque para a gente é eterna criança, está com 19 anos. Mas a minha oração é que não seja fogo de palha. A minha oração é que essa casa construída na rocha permaneça. Pastor, e se vier inundação, ela permanece. Se vier vento, ela permanece. Se vier chuva, ela permanece. Porque não pense você que ser pastor é fácil. Não pense você que ser crente é fácil. Não, ser pastor, ser crente é um desafio constante. Mas tem a recompensa. Tem a recompensa. Tem o Senhor cuidando de você. Tem o Senhor agindo através da tua vida. Tem o Senhor indo à tua frente. Tem o Senhor abrindo portas. Tem recompensa. E mesmo que não tivesse recompensa, vou terminar essa mensagem te fazendo uma pergunta: quantos aqui amam ao Senhor? Porque dizer para Denise que eu a amo,
de olho na lasanha que ela vai fazer para mim? Isso não é amor. Eu preciso dizer para ela que eu a amo, porque eu a amo. Quantos querem dizer hoje para Deus que o amam, porque eu amo? Independente daquilo que Ele vai fazer, porque Ele já fez. O maior milagre já aconteceu. Jesus não vai morrer de novo na cruz, Ele já morreu. Ninguém vai precisar te recriar, te criar de novo. Você já foi criado. Ninguém vai te dar mais fôlego para viver. Ele já te deu fôlego. Vamos ficar de pé.